A gente percebeu que tinha muitos conceitos de marketing, muitos conceitos de estratégia que vinham presentes nas decisões que nós estávamos adotando. Mas o livro realmente acaba se transformando um case de transformação real de uma empresa que se superou. A gente começou a pegar vários pedaços de momentos que envolvem formadores de opinião, clientes, colaboradores e viu que tinha uma história muito legal. Tem tudo a ver com uma história de resiliência, de superação, de estratégia, de marca. Todo mundo tem uma grande expectativa que a IA seja o grande virador de chave. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM, aquele lugar onde a gente vem para confraternizar, trocar ideias, saber sobre o futuro, saber o que está acontecendo nesse núcleo muito aquecido de experiência do cliente. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial com um negócio que não é tão comum para as empresas. A gente tem o lançamento de um livro, né, que vai contar a história de uma empresa que era monocliente, mas nesses últimos 5 anos se tornou referência em experiência do cliente, atendendo mais de 30 clientes de diferentes segmentos, o que é sim bastante complexo. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui ele, aquela pessoa que está ali puxando junto com todos os outros, o CEO, Luiz Ricardo Ferreira, CEO da Tato. Seja muito bem-vindo! É um prazer estar aqui, muito obrigado aí pela recepção, é sempre muito construtivo estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pois a gente já vai começar aqui querendo entender um pouco, porque eu já abri dando spoiler pro pessoal dizendo monocliente, mudou, e muitas pessoas ficam curiosas para saber como é que foi essa jornada toda de crescimento, né, dos bastidores. Você pode contar um pouco pra gente, fazer um contexto? Sim, eu vou tentar resumir, porque na verdade é uma história que coincide com 5 anos da marca agora, a Tato em março faz 5 anos, e tem tudo a ver com uma história de resiliência, de superação, de estratégia, de marca. A Tato, ela começou há 5 anos atrás, pertence ainda até esse momento ao Grupo Oi, um grupo que todo mundo sabe está passando um momento muito complexo, e ela tinha como missão se transformar num case de sucesso dentro do grupo, porque ela atendia nesse momento só a própria Oi. E o desafio era transformar uma empresa que tinha uma capacidade operacional tremenda, um pessoal muito bom, mas que trabalhava só para dentro do grupo e, obviamente, que existia uma oportunidade. Mas como desvincular essa história muito enraizada só com a Oi e pegar toda essa experiência e essa energia e transformar num negócio para o mercado? Então, aí que nasce a marca Tato, é aí que nasce uma reestruturação completa dentro da companhia, uma reorganização que envolveu produtos, envolveu tecnologia, envolveu governança, e a gente lança a marca, inclusive, a nossa primeira participação no mercado foi no CONAREC, no ano de 2000, eu gosto muito de lembrar e comentar que a gente não era conhecido, todo mundo conhecia a antiga empresa, mas sabia que ela não atuava para o resto do mercado, e a gente, sem dúvida, decidiu que o CONAREC era o melhor momento para estar ali e trazendo a nova marca, só que não tinha espaço para nada, porque a gente, nesse momento, não tinha verba de marketing. O mundo ia acabar em 2000 também, né? O mundo ia acabar no 2000 também. E, não, na verdade, 2000 não, eu tô falando besteira, é 2020, gente, pelo amor de Deus, não foi no ano 2000 aqui, corrigindo aqui, olha, não sei. Mas ia acabar também porque a gente estava em meio à pandemia, então tava todo mundo meio... Exatamente, a gente estava no meio da pandemia, estava começando a retomar os eventos presenciais, uma grande expectativa, só que a CONAREC, como sempre, um evento de sucesso, não tinha mais espaço para nada. Então a única solução foi a gente conseguir um carrinho de pipoca, 2 promotoras, eu e a Grazi, que é a nossa superintendente de marketing, e fomos de cara e coragem na CONAREC começar a fazer o trabalho de divulgação de que até então a antiga empresa se transformava na Tato, uma empresa com sentido diferente e que a gente estava ali para ajudar a desenvolver o mercado. Foi aí que começou. E de lá para cá,
a gente veio realmente de maneira gradual, mas consistente, com uma estratégia muito focada em fazer o básico muito bem feito, trazendo equilíbrio entre tecnologia e pessoas, e fomos galgando, ganhamos nosso primeiro cliente além da Oi, nosso segundo cliente além da Oi, e aí terminamos o primeiro ano já com 3 clientes além da Oi. E hoje nós estamos aqui, nós temos 30 clientes ativos de 11 segmentos diferentes e a empresa está entre as 10 maiores empresas do segmento, a gente tem uma meta clara e a gente está muito feliz porque esses 5 anos está coroando todo esse trabalho até aqui. E tem metas ousadas, né? Porque a gente tá falando da casa de bilhão aqui. Mas antes de falar dessa meta, eu quero olhar pro retrovisor. Antes da gente olhar o que tem para frente, quero olhar para retrovisor. Quais foram os principais desafios que você lembra, que você fala, nossa, aqui você nem dormiu, aquele foi o dia que contribuiu assim para sua... Eu divido em 3 grandes desafios, tá? O primeiro era desvincular a Tahto do Grupo Oi. Mesmo a Oi continuando sendo a controladora, mas a gente tinha que desvincular da imagem da Oi e mostrar que era uma empresa que tinha, sim, know-how, experiência para trabalhar para o mercado. Então veio o primeiro desafio da marca. Né? Quando a gente criou a Tahto, foi um trabalho de 3 meses de pesquisa junto com uma agência que ajudou a gente no desenvolvimento, e aí criamos a Tahto com H no meiozinho, de propósito, que é para lembrar que o tato é de ter tato com o negócio, tato com as pessoas, uma coisa que eu acho muito importante no mundo dos negócios, principalmente quando a gente fala da experiência do cliente. E o H, para a gente não esquecer que no meio de tanta tecnologia tem um ser humaninho ali no meio, que sempre está no começo, no meio, do fim, para a gente não esquecer que todas as decisões podia colocar o H. Então esse foi o primeiro grande desafio, a marca. O segundo foi organizar toda a experiência que se tinha contida que é uma empresa que já tinha 17 anos de existência, né? Nós estamos comemorando 5 anos da marca, mas a empresa já existia há 17. Como organizar toda a experiência operacional de gestão e de produtos num portfólio que realmente tivesse aderência para as necessidades do cliente. Essa foi o segundo grande desafio. E o terceiro foi a estrutura em si, né? Porque não existia área de marketing, não existia área de vendas, não existia área de produtos. A governança financeira também, como ela fazia parte do grupo, só tinha a Oi como cliente, e era muita decisão financeira tomada como intercompany entre as empresas do grupo. Então esses são os 3 grandes pilares que eu tive que enfrentar e num curto prazo de tempo estruturar para a empresa conseguir avançar. A gente está falando de 5 anos como um grande marco e por isso surge essa obra aqui que eu vou mostrar para quem ainda não teve a oportunidade, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas antes eu queria puxar um brinde, né? A gente aqui ama celebrar aniversário. E ano passado a Consumidor Moderno fez 30 anos, né? Então é muito legal ter vocês aqui celebrando esse momento com a gente. Queria puxar um brinde. Você com o CM 30 anos. Não podia deixar de comemorar os 30 anos, né? Exato. Eu participei de muita coisa. Saúde. Participei de muitas coisas nesses 30 anos do Consumidor Moderno. Boa, brindamos aqui a isso juntos. E eu queria que você falasse sobre esse livro. Olha que nome legal, gente. Um Novo Sentido. E fala sobre todas essas construções. Só que aqui traz a voz de colaboradores, de clientes, de uma construção. Da onde surgiu essa ideia de ter um livro? Essa ideia surgiu numa conversa que a gente estava falando sobre estratégia de marketing, justamente sobre os 5 anos de tudo que a gente construiu até ali. E a gente começou a se dar conta que a história, ela, além de toda a parte de resiliência e de superação, dentro desse contexto tão delicado e complexo que a gente estava, a gente percebeu que tinha muitos conceitos de marketing, muitos conceitos de estratégia que vinham presentes nas decisões que nós estávamos adotando. Então isso trazia uma aderência clara, mostrando que a nossa estratégia tinha um fundamento muito claro e que a execução era o grande desafio. E aí quando a gente começou a fazer um storyline, inclusive para o nosso portfólio comercial, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de contar essa história, né? Que é justamente como você abriu aqui, você fala como uma empresa monocliente de um grupo em recuperação judicial, onde tudo estava certo para dar errado, numa situação dessa, tudo estava certo para dar errado, a gente conseguiu se isolar desse meio que era muito delicado, e construir uma trajetória crescente, constante, até aqui. E aí a gente começou a pegar vários pedaços de momentos que envolvem
formadores de opinião, clientes, colaboradores, e viu que tinha uma história muito legal. E daí saiu o livro, e por isso que ele chama um novo sentido, porque, na verdade, a gente deu um novo sentido para essa companhia. Que legal. Eu já vou te fazer uma pergunta sobre qual história mais te marca, mas eu queria que você falasse sobre as macro-histórias, né? O que tem aqui dentro dessas estratégias que foram contadas? O que a pessoa deve esperar quando ela pegar um azulzinho desse aqui na mão? Olha, o livro, de novo, ele também, eu vou reforçar, ele conta uma história que tem a ver sim com resiliência, com superação, com disciplina, e isso do ponto de vista interno e externo. Então isso é muito legal porque você vai sentir uma convergência disso. Mas o livro realmente acaba se transformando em um case de transformação real de uma empresa que se superou, mesmo a gente tendo muitas limitações. E isso traz aquela mensagem que eu acho que todo mundo gosta, que é entender que a partir do momento que você quer e tem vontade e tem disciplina, tudo é possível. Inclusive, coisas que num primeiro momento parecem impossíveis. Inclusive, você dá essa mensagem internamente, né? Vamos falar sobre um case que tem aqui? Vou tomar a liberdade de pegar aqui. Por favor. Né? Ele estava mostrando uma história, gente, que de propósito, eu não peguei a história antes para não ter spoiler, para saber a história junto com vocês. Mas ele me mostrou esta imagem aqui, ó. Dá zoom para mim, ó, tá vendo? Aqui, boa. E eu queria que você contasse sobre quem é essa pessoa, essa imagem. Tem várias histórias dessas, tá, gente? Tem várias imagens, várias coisas. Queria que você contasse. A Regina, ela é assistente social, ela é a coordenadora das assistentes sociais da Tato. Como todo mundo sabe, o mercado de BPO e Contact Center tem um público de início de carreira, ou de final de carreira, enfim, a gente tem um tema de diversidade muito forte. E aí, infelizmente, o Brasil é uma realidade em termos socioeconômicos culturais, a gente tem bastante deficiência, e isso a gente acaba percebendo no dia a dia na empresa. Então, esse público a gente acolhe dentro da Tato. Então a gente tem uma equipe de assistente social que faz um trabalho muito bacana de todo tipo que você possa imaginar, desde violência doméstica até problemas também financeiros, que a empresa não consegue sanar todos eles, a gente não consegue cobrir essa parte socioeconômico-cultural, mas a gente faz tudo o que é possível. E a Regina faz um trabalho que é maravilhoso. Essa foto é um dos capítulos que eu mais gosto, porque ela está bastante emocionada, eu também estou bastante emocionado, porque a gente tinha feito uma campanha e a gente tinha coletado 12 toneladas de alimentos. Então você imagine que pessoas que, por exemplo, podem ter um salário de R$ 2.500 e mesmo assim tira do seu para ajudar outros. Então, dentro desse público, para a gente é muito comovente ver o poder de movimentação e de coleguismo e de visão do querer bem o próximo. E ela se dedica muito a isso. Ela faz bazar beneficente dentro da companhia, faz bazar beneficente fora da companhia, ela acolhe todo tipo de problema e você vê que ela faz isso como um propósito de vida, muito mais do que a carreira dela. E ela também se dedica além do trabalho para isso. Então não tem como você não conhecer as histórias da Regina, que vai muito além do seu crachá. Né? E uma empresa como a gente, por exemplo, ela coordena uma outra ação que chama Banco de Sangue, que a gente leva o caminhão lá e todo mundo quer doar sangue vai lá no caminhão e doa sangue, também é um sucesso. Então, tudo que move pessoas, esse tato que a gente tem, que é um grande diferencial, que a gente chama jeito tato de ser, esse carinho de extrapolar, realmente é comovente. Eu fico aqui falando, já começo a me emocionar, porque eu começo a me lembrar de algumas situações. Então, a Tato tem isso, né? Além de tudo, a gente tem isso muito forte, o cuidado com as pessoas. Essa preocupação. E você sabe que tem uma coisa, eu estudo muito sobre ciência da felicidade, psicologia positiva e pertencimento, que é o que muitas pessoas vão trabalhar, decidem trabalhar em uma empresa e ficam nela para além do salário que elas recebem, né? Tem até uma passagem do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que mostra que pessoas felizes chegam a ser até 37% mais produtivas, vendem 31% mais e chegam a ser 3 vezes mais criativas. Quando esse tipo de iniciativa, que está aqui registrado, documentado,
começa a acontecer, os colaboradores começam a ser mais felizes, né? Você enxerga isso nessas histórias? Olha, eu não só enxergo como eu incentivo. A gente tem um indicador de felicidade na companhia. Então, todo funcionário, a gente tem uma ferramenta gamificada de IA que chama Guilda. Nada mais é do que uma ferramenta que ajuda na produtividade e no desenvolvimento do funcionário, e ele é remunerado por isso também, além do seu salário normal. É uma variável que ele tem. E a primeira coisa que ele faz quando ele loga no Guilda, a primeira pergunta que aparece é: como você está hoje? Aí tem lá os ícones. Se ele colocar que ele não está muito legal, isso vai direto para o supervisor dele. É tipo o check-in dele do dia. É um check-in dele do dia. E ele coloca lá no estado de espírito dele. E a gente já resolveu tanta coisa simples. Eu vou dar um caso aqui que é emblemático e que é muito fácil das pessoas tangibilizarem. A gente tinha um casal, que ele não sabia que era casal dentro da empresa, eles eram casados, e o marido estava sendo transferido para Curitiba e a esposa, a princípio, tinha que ficar em Goiânia. Então, na cabeça deles tinha um problema. E ela colocou lá que não estava bem. E a supervisora chamou, o que aconteceu? Não, meu marido está sendo transferido para Curitiba. E rapidamente a gente conseguiu movimentar recursos humanos, ela também foi transferida para Curitiba e deu tudo certo. Olha só, uma coisa tão simples, e eles estão até hoje na empresa, e é maravilhoso, porque é um indicador de um sistema com inteligência artificial remeteu a gente a tomar uma atitude super simples, uma transferência de funcionário comunitário para Curitiba. Então, isso vai para todo mundo, tá? Eu consigo ver o clima da empresa como um todo num gráfico, para você ter uma ideia. E é verdade, a gente tem um nível de engajamento na Tato que é acima da média do mercado. Isso é um grande diferencial que ajudou a gente a conquistar muito cliente, que torna, inclusive, marca empregadora, né? Porque sem não dúvida. Adianta você aumentar o portfólio de clientes a gente está sem ter um colaborador preparado para isso. Outro indicador forte, a gente está 5 anos consecutivos entre as empresas do Great Place to Work. Que legal, que legal. Bom, vamos continuar aqui, porque esse é um grande aprendizado, e é justamente a pergunta que eu ia te fazer agora. Além desses aprendizados todos com relação ao humano, né? Que outros aprendizados tiveram nesses 5 anos? Porque imagina, tem tecnologia, finanças, logística, sei lá, um monte de coisa. Eu vou comentar uns dois aqui. Por exemplo, tecnologia. A gente teve muito aprendizado em tecnologia, porque a IA e várias outras convergências de tecnologias estão transformando o mundo muito rapidamente. A IA, especificamente no nosso mercado, ela tem um papel fundamental, porque todo mundo tem uma grande expectativa que a IA seja o grande virador de chave de tudo que a gente fala de uma experiência contínua, uma experiência resolutiva, uma hiperpersonalização. E o que a gente tem aprendido que não é tão simples assim. A gente sabe que essa tecnologia é capaz de trazer essas coisas, mas a maneira como você vai aplicá-la e como você vai usá-la, dependendo de cliente para cliente, de mercado para mercado, né, de segmento a segmento, é muito diferente. Então, a IA para uma empresa de aviação, por exemplo, vai ser usada em nenhuma parte do processo. Para uma empresa por exemplo, de serviços ou de produtos, ela vai ser usada em outro momento. Então, onde usar o IA e onde usar o humano tem sido o grande aprendizado e o equilíbrio dessas duas coisas. E a gente está longe, aqui eu acho que a gente vai ser durante um bom tempo ainda um eterno aprendiz nesse sentido, porque todas as empresas querem muito isso, mas poucas... Eu ia te perguntar se os clientes demandam. Fala assim, Luiz, preciso de coisa nova Tem aqui. cliente que fala assim, não, eu quero o IA que você tem de IA. Calma, vamos entender seu produto, seu negócio, seu momento, para entender o que a IA realmente pode te ajudar e onde ela pode ajudar. Porque a gente vê muitas iniciativas, infelizmente, que começam com uma expectativa extremamente alta e depois vem uma decepção porque não consegue aplicar direito, não consegue melhorar a experiência do cliente. A gente tem sido um pouco... Nosso aprendizado é mais calmo nessa hora. A tecnologia está aí disponível. Como e quando você vai usá-la, aí que está a grande questão. E esse é o aprendizado que tem feito a gente ter muito êxito em vários clientes. Uma pergunta ainda nesse humano, tecnologia, essas coisas funcionando. Como é que vocês enxergam essas novas possibilidades? Tipo, o cliente te traz ou vocês costumam frequentar, fazem viagens, frequentam? Como é que borbulham essas ideias todas aqui? Da onde surgem as boas ideias que compõem? Uma boa pergunta. Primeiro que a gente desenvolveu 2 áreas
na empresa, uma delas, a maioria das empresas tem, que é a área de produto, né? E tem uma outra que é de consultoria. As duas trabalham internas, as duas trabalham em conjunto, tanto na parte de entender o que está acontecendo lá fora e tudo que é de ponta, e aí sim acontece de viagens, participar em summits. O consumidor moderno sempre é uma fonte interessante disso. Por exemplo, a gente participa de outras feiras internacionais e nacionais e a gente vai tentando fazer uma grande curadoria disso tudo e entender o que está maduro ou não para o momento, o que ainda é muito preliminar, está muito no início, vai fazer com qual cliente também. Então, isso é uma parte. Agora, a outra parte da consultoria é o que eu até comentei antes. A gente tenta primeiro entender o negócio do cliente. Todos os casos de êxito da gente é quando o cliente deu espaço da gente estar dentro do negócio dele e depois de fazer aí 1-2 meses de um mergulho real no negócio dele, a gente aí sim consegue propor e aí sempre tem muito mais aderência. Bom, já que eu te perguntei sobre retrovisor, agora é hora da gente pensar para frente, né? Vocês fizeram tantas coisas em 5 anos, é óbvio que o mercado gera expectativa. E começa a falar assim, tá, e aí, o que você vai me entregar? Ou será que chegou no teto de inovação, né? Que a gente pode esperar, assim, nossa momento bola de cristal aqui? Não, eu acho que tem 2 aspectos aqui que é importante. O primeiro, que até foi início da nossa conversa, da Tato ainda dentro do Grupo Oi. Uma coisa importante acontecer no futuro é que a Tato não vai estar mais dentro do Grupo Oi nos próximos meses. A gente está sendo adquirido por um grupo internacional, isso já não é segredo, né? Isso inclusive vai ser público, porque vai sair como um fato relevante aí nas próximas semanas. Então a gente tem uma grande expectativa desse novo controlador que definitivamente encerra um capítulo da Tato junto com o Grupo Oi e abre um novo capítulo com muita... Já vou precisar mais páginas aqui. Esse livro conta dos 5 anos, a gente vai ter que construir outro. Então esse é um aspecto de mudança futuro, que é esse novo controlador, que é uma multinacional do mundo de BPO também, que está entrando no Brasil através da aquisição da Tato. E isso vai ser maravilhoso, porque se a gente conseguiu fazer tanta coisa com tantas limitações, a gente imagina que a gente vai conseguir fazer bastante mais coisas agora. Agora, na parte de tecnologia, eu acho que ainda vão ter algumas acelerações. A IA vai continuar sendo protagonista nisso. Eu acho que a IA, em termos de custo, ela vai começar a ser mais viável para algumas empresas, e todo esse aprendizado, não só que a Tato teve, mas os próprios clientes, e todo mundo está se conscientizando um pouquinho desse equilíbrio e em que momento decidir a IA. E aí eu acho que o que vai acontecer nos próximos 2 anos, 3 anos, na minha visão, é uma aderência entre a expectativa e a realidade da utilização da IA. Eu ia até te perguntar justamente. A meta, bem ousada aqui, é alcançar 1 bilhão em faturamento. É bastante coisa. Para isso, imagino que vocês vão mesclar o que já aconteceu e não pode acontecer, o que aconteceu e deve ser replicado, o que tem que seja publicável, que seja contável. Olha, como eu acabei de falar que a gente vai fazer parte de um grupo maior, só em função disso a gente sim vai ter um avanço importante, porque tem vários clientes globais que vão ser atendidos aqui no Brasil através da Tato aqui. Que já vem junto. Que já vem junto e na verdade, o nosso controlador já tem esses negócios fechados e eles precisam acelerar aqui no Brasil esses clientes. Agora, o que vai ser importante para a gente é que eles estão presentes em 11 países. Então, eles têm muita experiência lá e a gente vai ter oportunidade agora, com esse controlador, de olhar as melhores práticas a nível mundial. Por mais que eu faça minha pesquisa, eu vou de um lugar ou outro, mas agora a gente vai ter isso de maneira muito mais constante, consolidada e organizada. Então, a gente pretende, sim, do mesmo jeito que a gente vai exportar muita coisa, o Brasil é muito forte nisso, eles também viram muita coisa que a gente faz diferente aqui, que eles percebem a oportunidade para fora, mas a gente vai conseguir capturar também muita tecnologia e muitas melhores práticas desses 11 países onde eles estão presentes. É um match, o namoro aconteceu aqui, né? Exato. Uma pergunta interessante. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, talvez, eu fiz uma parceria com a Bolsa de Valores e a gente fez várias conversas
do que uma empresa precisava para fazer um M&A, para fazer uma abertura de bolsa e tal. E tinha todo um preparo ali envolvido. E uma das principais dores que todo mundo dizia, todo mundo falava sobre a importância de casar os processos e coisas assim, mas existe essa preocupação, né, do tipo, e aí, vai vir a nova cultura, vai vir não sei o quê. E aqui tá muito lindo tudo que vocês já construíram. Como é que vocês vão manter esse DNA da Tato? Isso é engraçado, porque a cultura da Tato foi um dos pontos chaves da decisão do nosso novo controlador de encontrar a gente. A gente fez uma parceria 2 anos atrás com eles e eles tiveram, durante esse tempo, muita chance de entender nossa dinâmica, entender nossa cultura, porque eles tinham essa preocupação. Eles queriam entrar no Brasil, eles iam comprar uma empresa no Brasil e eles queriam comprar uma empresa que tivesse um match com a sua cultura muito mais próximo da cultura deles. E eles encontraram isso na Tato. Lá, eles, sem ficar dando spoiler, mas lá eles têm uma frase que we do, we care, we dream. Né? Então, a gente cuida, a gente faz, a gente sonha. E isso tem tudo a ver com a Tato. Então, esse match cultural foi decisivo, muito além do evaluation da companhia, para eles tomarem a decisão. Luiz, eu imagino que tenham coisas aqui que sejam segredos de Estado, mas eu queria que você contasse pelo menos um. Todo mundo que trabalha com a experiência do cliente é super curioso, e vou dizer até de lado de contratantes, tá? Eles sempre querem saber assim, como é que você vai tratar o colaborador daí? Você já deu muito spoiler, mas eu queria que você dissesse um ritual que pra você é um ritual chave que faz a diferença. Que você fala, cara, esse ritual... Você deu, por exemplo, aqui o do match diário, né? Tem mais alguma coisa que é legal, que traz esse quê de como a Tato cuida, de como a Tato honra o H ali do meio do Tato? Eu vou me usar como exemplo porque eu tenho uma atividade, a cada 3 meses eu faço uma live aberta para 100% da empresa. Sem filtro. Roda viva que eles... 100%. Às vezes tem 500, 600, 800 pessoas na live, para você ter uma ideia. E ali eu dou um resumo executivo de tudo que aconteceu nos últimos 3 meses. E dou também satisfação de várias coisas e também coisas que vão acontecer no futuro. Então, isso para mim é muito gratificante e me traz uma proximidade. Né? Eu vou em todos os sites a cada 2 meses e 1-2 dias investindo tempo só andando pelo site para conversar com o operador, supervisor, coordenador, enfim, todo mundo. Isso para mim me traz uma sensação da realidade da ponta e me traz muito insights importantes conversando com essa turma, e eu, obviamente, motivo a toda a equipe de diretores a fazer o mesmo. Então, todo mundo tem as portas abertas, literalmente. A liderança pelo exemplo, estar próximo, né? Exato. Fantástico, fantástico. Bom, o que está acontecendo aqui, tá, Luiz? Uma coisa muito chata, preciso te contar. Sabe quando a gente ficou tanto no boteco que alguém começa a baixar a música, acender a luz e varrer? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com a gente. Por quê? Porque o tempo tá urgindo aqui. Fala, ai meu Deus. Só que todo boteco que se preza, o que a pessoa faz ao final? Pede mais uma rodada. Pede uma saideira. Ela fala assim, não vou embora sem a saideira, né? Mais uma. Às vezes a saideira vira mais coisas. Eu vou fazer a saideira aqui, que já é padrão aqui, nossa, que eu vou te fazer uma pergunta e você me traz a primeira coisa que vier à sua mente. Você tá preparado para isso? Putz, deixa eu me arrumar na cadeira aqui. Ajeita que esse é o momento. Vamos lá. Um livro que te inspira? Um Novo Sentido da Tato. Essa aí ficou fácil, né, gente? Aqui, ó. Vamos de novo, ó. Pra você que quer ver essa história aqui... E é capa dura, tá, gente? O negócio tá chique. Eu também achei. Nem quero meu exemplar aqui, ó. Uma comunidade ou cidade no mundo que te marcou, que você já tenha ido. Campo Grande. Mato Grosso? Isso. Ai, que legal. Eu sei que eu falei que eu só ia fazer assim, mas me conta por quê. Olha, eu acho Campo Grande uma cidade... Primeiro que a qualidade da mão de obra lá é espetacular. A Tato tem site lá, mas eu acho uma cidade extremamente organizada, uma cidade bonita, calma. Então, assim, é um monte de qualidades e eu gosto muito da cidade de Campo Grande. Muita gente tem se mudado para morar lá, viu? Pela qualidade. Muito legal. Um hábito que mantém sua saúde mental em dia? Praticar jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Uau. Não, minto. Sábado e domingo não. Se não te chamarem, né? Porque chamar pra um rola... Às vezes no eu sábado... sei que jiu-jiteiro é assim. Pra no chamar sábado, pra um rola, às vezes, vai. é a diversãozinha. É jiu-jitsu e depois feijoada. Boa, que já tá pago.
Uma frase ou lema que é seu norte. Tudo não terás. Bom. E agora a polêmica que você se coloca em saia justa com alguma pessoa, pelo menos, né, alguém, enfim. Se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Viva ou morta? Pelé. Pelé. Quer saber por quê? Eu gostaria, né? Eu pensei assim, será que é muita intromissão, muita curiosidade perguntar? Não, é importante. Ó, eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé uma vez, muito rapidamente, num evento, e fiquei impressionado, não pelo jogador, pelo atleta que ele foi, mas porque eu tinha uma visão dele, eu sou santista, a herança de pai, literalmente, mas eu vi o último jogo do Pelé, aquele famoso jogo que ele troca as duas camisas. E quando eu tive a oportunidade de estar com ele e a simplicidade dele, de um cara que foi um ícone no mundo dos esportes, não só como esporte, mas como pessoa também, para lá de tudo que aconteceu na vida dele, ficou gravado na minha vida até hoje. Eu lembro desse momento. Ele é uma referência ali. Uma referência, sim. Que legal, que legal. Muito obrigada, principalmente pelo seu tempo, que é um dos ativos mais importantes, né? Porque olha a quantidade de coisa que você falou, ou seja, você poderia estar em um site fazendo uma live, escrevendo um outro livro, mas você está aqui com a gente, então muito obrigada. Obrigada pela parceria de sempre, espero que a gente faça parte sempre das histórias uns dos outros aqui. Espero te ver em outros episódios, nos eventos que a gente encontra. Agora não mais só com carrinho de pipoca, né? A gente encontra com uma estrutura muito maior. A gente tem uma estrutura bem bacana na Conarec. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Vou estar com vocês logo aí no Summit que está se aproximando. Muita expectativa, como sempre. E conta comigo. Muito obrigado. Show de bola. E para você que gostou dessa história, está ansioso ou ansiosa para ler este livro ou para saber mais, falar assim, eu preciso saber mais, lembre de se manter atualizado aqui com a gente. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para toda semana aparecer aqui para você esses novos episódios e todas as outras coisas que a gente lança. Porque você sabe que aqui a gente não fica parado não, né? Te vejo nas próximas. Cortou. Maravilha, gente. Obrigado. Passou rápido mesmo, hein? Voa, gente. O negócio Quer matar meu drink agora? É tipo papo de boteco mesmo, entendeu? Você vai aqui... A gente não se conhecia antes, não, né? Não. Eu fiquei... Eu já ouvi falar muito de você porque eu sou amiga do Wellington Paes e ele não para de falar da Tata o tempo todo.